Uhum. Mas então como é que as pessoas também no público elas ficam doentes então, se não tem uma pressão por meta? Não tem uma pressão por Nossa. entregar, não sei, imagina aqui, tá? Um Excelente. resultado muito acima do esperado. Como é que as pessoas ficam doentes no serviço público? Tá. Aí tem uma coisa que eu tava pensando muito pra vir pra cá conversar contigo, tá? Eu acho que as pessoas estão doentes. Independente. Não é o serviço em si. Eu já estive com burnout dentro do serviço público. Eu não posso falar que foi serviço público. Mas eu já cheguei na frente do computador e falei: fudeu. Eu não tenho mais capacidade técnica. Eu lembro do desespero de falar pra mim mesma: eu tenho 26 anos e eu não tenho mais capacidade de trabalhar. Graças a Deus eu tô no serviço público. Porque eu chegava na frente do computador e minha mente não funcionava. Eu não conseguia fazer o básico de abrir uma planilha e fazer qualquer coisa. Então, eu tava doente, vou falar que foi por causa do serviço público que eu tive burnout? Não foi. Foi pela minha vida pessoal, sei lá, cobranças exacerbadas dentro de mim mesma, que eu queria estar com a minha vida resolvida aos 26 anos e não tava. E então aconteceu isso comigo. Eu posso te dizer que a minha visão é que muitos de nós estamos ansiosos e com vários problemas psicológicos por outros motivos, e que aí o empregador acaba sendo uma ponta que aquilo ali estoura. Mas também tive a minha primeira fase de depressão, ansiedade, etc., foi em 2014 ou 16, tô na dúvida, tá? Alguns desses anos, acho que foi 2016. Não sei. Eu fui convidada para um cargo comissionado, e o cara, ele era bipolar, o meu chefe, e ele fazia um abuso psicológico absurdo, e aí eu fiquei doente. Eu durei 3 ou 4 meses no cargo. Porque ele chegava, a minha sala era trabalho, tipo, turno integral, né? Então chegava, sei lá, 9 horas da manhã. Aí a minha sala era, tipo, do lado da dele. Ele passava por mim, fechava a porta da minha sala, me trancava lá dentro e não me dava bom dia. Aí ele falava pras outras assessoras que eu tava falando mal delas. E eu não tava falando mal de mim, não tava falando mal de ninguém. Tá, mas ele que te contratou? Ele que me contratou, mas ele era bipolar. E ele fazia todo esse rolo aí. E aí eu era nova na equipe, deu um monte de problema. A competitividade no cargo comissionado é absurda. Sim. Então, nesse lugar em que eu tava, só pra tu entender, chegou uma mulher na sala desse meu chefe, que eu falei, né? A sala era uma do lado da outra. Berrando com ele, eu escutando tudo da minha sala, falando assim: por que você colocou ela nesse cargo? Eu tenho mais experiência, eu tô aqui há mais tempo. Eu, do lado, escutando tudo isso. Tipo. Porque era um cargo comissionado alto, sei lá, na época ganhava 14 mil, mas isso era 2000, né? Sim, Hoje é mais de 2014, 20, sei lá. sim, aham. Então, ele botou eu porque ele quis, porque cargo de livre nomeação, livre exoneração. E a pessoa não gostou porque ela já estava naquele setor há mais tempo e ela que merecia um cargão, entendeu? Não eu. Sim. E eu do lado estudando isso. E o ambiente era tão tóxico que até as terceirizadas que não ganhavam nem R$1 a mais ou a menos e nem tinham nada a ganhar ou a perder, elas entravam nisso, que chegou ao ponto de... Aí eu não sei mais, né? O cara era doido, então se ele inventou essa história, eu já não sei mais nada. Mas o fato é que aconteceu e chegou no ouvido dele e de uma forma totalmente distorcida, ou ele distorceu. Eu fui ao banheiro no final do expediente e a terceirizada tava se maquiando. E eu sou muito brincalhona, assim, eu falo umas besteiras e tal, né, e tal. E aí eu olhei pra ela e eu falei, tá tentando ficar bonita. Porra, rindo. Tipo assim, a pessoa se maquiando, piada que se faz, né? Pelo menos na minha cabeça se fazia. Sim. E aí chegou lá que eu era tóxica, que eu tinha feito bullying com ela e tal, barará, porque eu tava falando que ela era feia e que tava tentando se arrumar. Então, assim, uma menina bonita também, que não, cara, não, né, era muito na brincadeira. E ela se sentiu assim, essa mulher? Não sei. Sei que, tipo, chegou dessa forma totalmente distorcida. Outra coisa que aí acontece nesses cargos comissionados altos. Tô botando toda a roupa suja pra lavar aqui. Às vezes tu recebe uma ordem e aí tu tem que cumprir mesmo que ela não tenha muita noção. E aí eu era muito questionadora, então eu ouvi que eu não podia questionar. Uhum. Então existe tudo isso também no público, mas é menor. Mas existe. Então, assim, não dá pra dizer que vai ser o bote salva-vidas da tua vida e pro serviço público. Cara, se tu tá todo detonado psicologicamente, vai se detonar todo psicologicamente lá dentro também. O trabalho em si. Cara, o bom e o ruim do serviço público, é o que acontece muitas vezes, a pessoa que trabalha pouco, às vezes ela não é tão incomodada. Agora que trabalha bem, às vezes é incomodada demais. Então tu mesmo tem que saber medir ali, fazer o teu melhor, mas colocar os teus limites. Porque senão toda a bucha vai pro
pra ti. Prego que se destaca leva marretada, né? Cara, eu não acho que é bem isso, porque, por exemplo, olha só. Eu estava numa situação totalmente desfavorável. Como assim, desfavorável? Vou explicar. Ah, tá, desculpa. Não, mas eu não ia explicar agora, mas vou explicar. Eu entrei no serviço público lá em 2012 pro cargo de técnico, nível médio. Eu não tinha formação ainda, então eu fui terminar minha faculdade, terminei, me formei e tal. Fiz pós-graduação. Em 2018 eu fui aprovada para um outro cargo, analista administrativo. Só que eu já tinha a minha vida toda formada, eu já tava com a empresa rodando, eu já morava em Blumenau, eu já tava casada, e eu fui chamada para Braço do Norte, que é lá no sul do estado. E aí, eu consegui, de uma forma lá, negociar pra ficar trabalhando em home office e trabalhar pra lá. Uhum. Só que eu estava totalmente numa situação precária. A qualquer momento, meu chefe poderia falar, Carol, vem pra Braço do Norte, acabou essa história. E eu ia ter que me mudar. Então, o que eu fiz pra não acontecer isso? Eu tentei ser o prego que se destaca de uma maneira esperta. Eu não podia dar trabalho pra minha chefe de cartório. Eu tinha que me virar sozinha. Então, eu fui aprendendo sozinha, mexendo nos processos, sabendo fazer tudo pra não dizer assim, ô, Carol, tu não sabe trabalhar daí, vem pra cá que tu vai ter que vir presencial. Uhum. Então, eu me virei pra ser boa. E nisso, eu ligava pro suporte do sistema, né, que é o suporte do EPROC. Ali, por ser uma pessoa que era cordial, minimamente, não xingava as pessoas, a guria, né, a atendente, me conheceu, me convidou pra trabalhar com eles, e aí agora eu trabalho nesse suporte aqui em Florianópolis. Então, o que eu quis dizer da minha situação desfavorável era essa. Eu tava num apartamento que eu não tinha posto ainda cortina, porque eu não sabia se eu, mês que vem, tinha que ir embora pro Braço do Norte. Então, eu consegui essa minha remoção, e aí que eu te falo, nesse lugar onde eu tô hoje, tem vários problemas, claro que tem. Mas eu sou feliz porque eu me sinto valorizada por ter sido um prego que se destacou. Uhum. Porque eu fiz bem o meu trabalho, porque eu era boa com atendimento ao público, né, nessa conversa. E ali eu não me sinto como, né, prego que se destaca leva martelada. Eu acho o contrário, eu acho que por eu ter sido quase como assim, Deus me viu. Sabe, tipo assim, pô, eu fiz tudo tão direitinho o tempo todo, cara, alguém me viu e me botou nesse lugar. Porque eu não tenho nenhum padrinho dentro do tribunal, eu não conheço ninguém, não tenho uma autoridade que possa ser, né, minhas costas quentes. Eu realmente trabalhei direitinho e era educada, e, né, falava bem no telefone. Então eu acho que o lugar que eu tô hoje é totalmente por mérito. E por ter me destacado do lado bom. Uhum. Não sei mais o que a gente se... Não, mas então, tirando a parte do comissionário de novo, né? Existe outra forma de tu ficar doente? E um ponto ali que tu falou, que o burnout que tu teve não foi por causa do trabalho, hoje em dia, né? Óbvio que naquela época não era muito divulgado, a Organização Mundial da Saúde classificou que se a pessoa tem burnout é porque ela pegou... É consequência do trabalho. Então... Entendo. Não, só pra não... Não vou discutir, né? Não passar. OMS, né? Só pra não passar. Hoje em dia, se tu é afastado ou se tu tem essa doença, né? É consequência do trabalho. Então, pode ser que naquela época, né, a gente não tivesse esse entendimento. Pode ser que, não sei, tu foi diagnosticada ou... Tipo, as consequências foram... É que eu tenho uma situação hoje de saúde, até hoje eu lido com isso. Eu tenho ansiedade generalizada, eu tive uma depressão profunda, gerou burnout e eu tive que me afastar. Então, assim, sabe assim, o que era no final das contas? Sim. Mas eu não conseguia trabalhar. Mas agora, se era burnout, se era depressão profunda, se era minha ansiedade generalizada, eu não sei te dizer o que... hoje seria classificado provavelmente como burnout mesmo. Porque... consequência do trabalho. E foi por causa desse chefe ali que tu teve, não? Não. Então, por isso que eu te digo, entendeu? Que eu acho que... Entendi. Abrindo bem abertamente, cara, eu tava com um problema na minha vida pessoal, que eu tinha levado um pé na bunda, num relacionamento que eu não imaginava que ia terminar, e eu fiquei sem chão.